Olá! O Japão é um pequeno país na Ásia. É menor que o estado da Bahia em extensão territorial. Mas a economia pulsante do Japão atrai muitos emigrantes. Mais de 210 mil brasileiros moram nesse país asiático, considerado a terceira maior economia do mundo. Quem são esses brasileiros? Por que eles escolheram morar no Japão? É o que você confere no programa de hoje. O Japão abriga a segunda maior comunidade brasileira no exterior, atrás apenas dos Estados Unidos. Mas o que será que esses brasileiros fazem por lá? Japão, país escolhido pelo brasileiro Roberto Maxwell, professor aqui no Brasil, conseguiu uma bolsa de estudos do governo japonês para conhecer o sistema educacional do país. A ideia era ficar um ano. Eu comecei a me interessar muito pela identidade dos brasileiros que vivem no Japão. Então eu comecei, ao invés de frequentar as escolas japonesas, a frequentar as escolas brasileiras e conhecer como que as crianças brasileiras eram educadas aqui no Japão. Maxwell já está há mais de 7 anos no Japão. Fez mestrado e hoje trabalha também como repórter e tradutor. Eu traduzo para o português, eu adequo ao ouvinte brasileiro e sou apresentador de 3 desses programas. Além disso, eu faço produção para equipes que vêm para cá, equipes de jornalismo, equipes de televisão, de ficção, inclusive de filmes, de cinema. Roberto Maxwell é um dos 210 mil brasileiros que moram no Japão, país que abriga a segunda maior comunidade de brasileiros no exterior. Assim como Maxwell, o brasileiro Valdeilton Lopes, tradutor e professor de japonês, também foi para o Japão para estudar. Lá ficou por 2 anos. O Japão ele abre muito as portas, né, para o estudante, em várias modalidades, né? Não só na minha modalidade, que é estudante de japonês, mas estudante de engenharia, estudante de matemática, estudante de computação. Então, na tentativa de aprender mais, o estudante vai para lá para tentar se especializar, para tentar ter um curso legal e talvez voltar para cá depois com um mestrado, um doutorado e ser um profissional interessante para a área dele. Mas ao contrário de Valdeilton e de Maxwell, a maioria dos brasileiros que está no Japão trabalha na indústria. O segundo setor que mais emprega brasileiros é serviços gerais, seguido por comércio, hotelaria e alimentação, telecomunicações e ensino. Com o crescimento da indústria japonesa e o crescimento do próprio nível intelectual dos japoneses, eles começaram a ter mais escolaridade, os nativos começaram a não quererem mais trabalhar em serviços como fábricas, por exemplo. A saída para o Japão realmente foi importar mão de obra estrangeira. Os brasileiros foram trabalhar justamente para trabalhar em fábricas, né? Normalmente em 3 setores: autopeças, fábrica de eletrônicos, que daí engloba câmeras, videogames, televisores, etc. E também no setor alimentício. A comunidade brasileira no Japão é composta principalmente por pessoas no auge da vida produtiva. 53% dos emigrantes brasileiros no país têm entre 25 e 49 anos de idade. Os primeiros brasileiros chegaram ao Japão no fim da década de 80, quando a crise econômica no Brasil explodiu. Em 89, somavam 14 mil. Mas o grande boom da imigração brasileira no Japão ocorreu em 1990, quando a aprovação de uma lei permitiu aos descendentes de japoneses até a 3ª geração, os chamados sanseis, terem visto de trabalho naquele país. Com a Lei de Controle de Imigração, que foi no dia 1º de junho de 1990, o número de brasileiros no Japão teve um salto. Em 89 tinham 14 mil. Em 1990, esse número passou para 56 mil brasileiros no Japão. Em 91, saltou para 119 mil e em 92 saltou para 147 mil. Após a lei de imigração, o número de brasileiros no Japão aumentou a cada ano, até chegar ao pico em 2007, com 315 mil brasileiros. Mas no ano seguinte, uma crise financeira internacional interrompeu esse fluxo. Com a economia japonesa abalada, muitos brasileiros voltaram à terra natal. O maior baque que o movimento
migratório brasileiro no Japão teve nesses 20 e poucos anos de imigração foi a crise de 2008. O que aconteceu nessa época? Justamente pelo iene, a moeda japonesa está muito valorizada na época e os Estados Unidos terem entrado numa crise forte, o maior comprador de produtos japoneses acabou parando de comprar os produtos e isso acabou diminuindo a produção das fábricas, que diminuiu a oferta de empregos para brasileiros, o que acarretaria, logicamente, em demissões. Até aconteceu uma situação que, em 2009, para evitar que muitos brasileiros desempregados pudessem, entre aspas, causar problemas no Japão, o governo japonês ofereceu uma ajuda de custo de $3.000 para quem quisesse voltar no Brasil e cancelar o visto de trabalho no Japão. Hamamatsu é a cidade que mais concentra brasileiros no Japão. As províncias de Mie, Gifu, Aichi e Guma também contam com um número expressivo de brasileiros. Mas eu ainda prefiro morar no Japão, ainda acho que o Japão é o país que oferece para mim condições de trabalho, qualidade de vida, coisas que eu procurava no Brasil e não encontrava. Voltaria. É um país que é muito fácil de morar, porque é muito seguro, é um país que, se você souber se comunicar e souber conviver com a cultura deles, é muito fácil de morar. A maioria dos brasileiros que moram no Japão está em situação regular. Conversei com a chefe da divisão das comunidades brasileiras no exterior do Itamaraty. Ela explica por que isso acontece. Quais as diferenças da comunidade brasileira no Japão perante outras comunidades brasileiras no exterior? Bem, a principal diferença é exatamente o fato de que eles estão no Japão em situação regular. Muitos brasileiros, por exemplo, nos Estados Unidos ou nos países da Europa, são indocumentados, eles não têm um visto de residência permanente que possibilite que eles permaneçam no país, pelo menos inicialmente, nos primeiros anos. Enquanto no Japão não, eles já saem do Brasil já com os seus vistos regulares e, em consequência disso, o fato de que a maioria deles são descendentes de japoneses, porque esse visto de trabalho geralmente só é concedido a brasileiros que são descendentes de japoneses até a terceira geração. Quais as características dessa comunidade brasileira no Japão? A maioria é descendente de imigrantes japoneses, como você nos colocou, e eles falam o idioma japonês? Infelizmente, o que a gente pode verificar é que não. A grande maioria deles saem daqui do Brasil sem falar o japonês. Inicialmente não era uma condição para que eles fossem ao Japão, porque o trabalho que eles geralmente garantido para eles no Japão era um trabalho nas indústrias, que era um trabalho que não exigia comunicação na língua japonesa. Os locais onde eles vivem no Japão geralmente são concedidos pelas empregadoras, pelas agências de emprego que levam eles ao Japão. Então eles moram geralmente em residências já determinadas para eles pelas agências de emprego. Então, durante muitos anos, esses brasileiros conseguiram viver no Japão, mas um pouco isolados da sociedade japonesa. Basicamente convivendo entre si, fazendo o trajeto da indústria para casa e da casa para a indústria, comprando produtos brasileiros no Japão, sem realmente ter um esforço de integração muito grande com a cultura local. Existe preconceito dos japoneses em relação a essa comunidade brasileira no exterior, no Japão, no caso? De modo geral, não existe um preconceito específico contra os brasileiros no Japão. O que existe é uma certa, eu diria, uma leve desconfiança dos japoneses em relação aos estrangeiros de modo geral, visto que é uma cultura muito homogênea, né? Durante muito tempo, os japoneses foram isolados culturalmente, politicamente, e isso faz com que eles tenham uma certa dificuldade de lidar com os estrangeiros, porque os estrangeiros não dominam os códigos de conduta dos japoneses. Então isso realmente apresenta uma dificuldade, porque os descendentes de japoneses que moravam no Brasil se consideravam culturalmente ligados ao Japão, mas quando eles foram até lá, eles perceberam que não era bem assim, que todo esse código de conduta não escrito dos japoneses que eles não dominavam, e isso foi uma fonte de dificuldade para eles. Quais são as maiores dificuldades que eles passam lá? Bem, uma das grandes dificuldades que eles têm é em relação à educação dos filhos.
Muitos deles vão ao Japão com a ideia de passar alguns anos, fazer uma poupança e retornar ao Brasil. Mas quando eles chegam lá, os planos começam a mudar e eles começam a ficar cada vez mais tempo. Nesse meio termo, as crianças ficam sem educação muito determinada, porque alguns pais resolvem colocar nas escolas brasileiras, que são escolas que funcionam segundo o currículo brasileiro no Japão, porém não tem a estrutura que as escolas japonesas possuem. Outros decidem colocar as crianças na escola japonesa, mas aí já existe uma grande dificuldade de adaptação dessas crianças, porque as escolas japonesas geralmente têm um código rígido de conduta e é muito diferente do que eles estão acostumados no Brasil. E outros ainda simplesmente não colocam as crianças nas escolas, em vista das dificuldades tanto das escolas brasileiras, que são pagas, que são particulares, com as escolas japonesas, que são públicas, porém oferecem grande dificuldade de adaptação. E então essa é uma das grandes dificuldades que eles têm hoje em dia. E pelo Facebook, perguntamos aos imigrantes brasileiros: o que você mais gosta no Japão? A Sandra Estimaro mora há 21 anos no país e comenta: gosto daqui pela segurança, tranquilidade com que você anda pelas ruas, mas ainda sofremos muito preconceito e discriminação. A Nathalie Hataishi mora no país há 9 anos e comenta: adoro morar aqui. O Japão transmite segurança. O padrão de vida é muito bom e minha família está toda aqui. Mas nem tudo são flores. Sinto falta da felicidade e da alegria do povo brasileiro. No próximo bloco, pesquisador fala sobre as dificuldades dos brasileiros no Japão. Voltamos já. Conversei com o professor do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da Universidade de Brasília, Ronan Alves Pereira. Ele fala sobre as dificuldades que os brasileiros passam no Japão. Na experiência que o senhor teve no exterior, morando no Japão, como era esse contato com a comunidade brasileira? Quais eram as dificuldades que eles mais relatavam que tinham? Normalmente os brasileiros, não posso generalizar, mas muitos brasileiros, eles tendem a viver em grupo, né? É quase que um uso desse senso de sobrevivência, né? É natural, isso acontece em vários países, vários grupos de imigrantes, eles estarem juntos, né, em comunidade, tentar manter a sua própria identidade. Então esse é um fato. O problema é que muitas vezes, vivendo em gueto, as dificuldades que você encontra no dia a dia, você transfere apenas para a sociedade hospedeira, né? Então, no caso, muitos brasileiros que estão no Japão se reúnem às vezes para falar mal do japonês, né? De que os japoneses discriminam, que os japoneses não entendem os brasileiros e tudo, mas eu vejo que em vários casos não há muito esse esforço de se integrar, de também entender a posição do japonês, né? Professor Ronan, é muito difícil aprender o japonês? Para um brasileiro, a língua japonesa ela tem algumas facilidades e algumas dificuldades. A grande facilidade é porque a fonética é muito parecida, né? Diferentemente de você aprender um alemão ou um francês que tem sons que não fazem parte da nossa língua. O japonês, praticamente, a pronúncia é muito igual à portuguesa. A gramática também é muito fácil para aprender o básico, né? Eu acho que a grande dificuldade que o brasileiro tem é que tem que memorizar muitos ideogramas, né? E, em segundo lugar, talvez como é que vamos dizer? Acho que a diferenciação, né, o código, né, social que você tem que usar um grau de polidez distinto dependendo do seu interlocutor. Acho que essa é a grande dificuldade para o brasileiro. A língua é uma barreira ainda para esses brasileiros irem morar no Japão? Ela eu acho que é uma barreira, mas dentro de um contexto maior, de um contexto de diferenciação cultural, né, porque a língua faz parte desse pacote, né, de cultural. Talvez seja o maior empecilho para a pessoa se integrar no local. Como os brasileiros podem tirar um bom proveito dessa experiência cultural, tanto no aprendizado da língua,
como na convivência? Você tem que estar aberto, né, para essa experiência de vivenciar uma outra cultura, né? Você não pode estar fechado em você, ou na sua identidade, ou na sua cultura, né? Eu acho que essa é talvez a regra básica, né? Você vai para um outro país, você tem que se abrir para esse país, para as pessoas desse país, né? Eu acho que não há outra maneira de você aproveitar, de você curtir, né, e fazer valer a sua experiência no exterior. Se você mora no Japão ou está planejando se mudar para o país, saiba que lá existem diversas associações que prestam apoio a brasileiros. Anote aí. No site do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, você encontra uma lista de associações para brasileiros no Japão. Acesse brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br. Clique na aba A Comunidade e, em seguida, clique no link Associações Brasileiras no Exterior. Lá você encontra uma relação de entidades que prestam apoio ao brasileiro, como a Associação Brasileira de Hamamatsu, o Centro de Ensino Nipo Brasileiro e escolas para crianças brasileiras em diversas cidades. E pelo Facebook, perguntamos aos emigrantes brasileiros: o que você mais gosta no Japão? A Zeni Muramatsu está no Japão há 15 anos. Ela diz: gosto da segurança, qualidade do ensino, atendimento médico excelente. Mas o que sinto falta é do calor humano que temos no Brasil, da nossa alegria contagiante e espontânea. A Ângela Ikeda já morou no Japão e comenta: adorei. Aprendi como é morar num país de primeiro mundo, onde a educação é valorizada, o respeito é passado de pai para filho, onde todos sabem o real significado das palavras honra, desculpe, por favor e obrigado. Voltamos no próximo bloco, com a agenda cultural e o depoimento de uma brasileira que morou em 2 países. Cuba recebe cantadores repentistas do mundo inteiro no Encontro de Poetas do Mundo. E o Brasil será representado pelos brasileiros João Santana e Chico de Assis. O repente vai mostrar sua força soberana no encontro dos poetas do mundo em área cubana, nas cidades de Oguim, Santa Clara e Havana. A arte do repente em Cuba. Os músicos e repentistas João Santana e Chico de Assis se apresentam de 2 a 8 de maio em Cuba. Eles participam da 2ª edição do Encontro de Poetas do Mundo, que ocorre durante o festival Romerias de Maio. Vamos levar as raízes da expressão nordestina. O repente, uma cultura tipicamente genuína, com a cara do Brasil e toda a América Latina. O brasiliense João Santana e o potiguar Chico de Assis tocam juntos desde 2009. Comum na região nordeste do Brasil, o repente é uma mistura de música e poesia. E o tocador geralmente compõe versos de improviso. Os metaleiros do Sepultura fazem shows na Espanha, Holanda e Alemanha. Confira as datas e cidades. O Sepultura vai tomar conta da Europa. Confira algumas datas. No dia 5 de maio chega a vez do show no Cotton Club, em Lleida, na Espanha. No dia 10, os músicos marcam presença na Part, em Den Haag, na Holanda. E no dia 18 de maio, eles encerram sua passagem pela Europa, participando do Open Air Festival, que acontece em Eichstätt, na Alemanha. Em quase 30 anos de existência, o Sepultura lançou 13 discos e se tornou uma das maiores bandas de metal do mundo, com passagens pelos Estados Unidos e toda a Europa. O álbum mais recente do grupo, intitulado Kairos, conta com a participação dos franceses
Tambor de Brunquice. As duas bandas se apresentaram no Rock in Rio Lisboa e vão repetir a dose no Rock in Rio 2013. Confira todas as datas em sepultura.uol.com.br. Se você está na França e quer conhecer um pouco mais sobre a história do Brasil, não perca a exposição Brasília Meio Século da capital do país. Depois de passar por 6 países, a exposição Brasília Meio Século da capital do Brasil estará em Paris, de 25 de abril a 18 de junho, na sede do Partido Comunista Francês. A exposição conta a história de Brasília por meio de obras que fazem o visitante voltar no tempo, como as cartas trocadas sobre a nova capital, entre os arquitetos brasileiros Lúcio Costa e Oscar Niemeyer e o francês Le Corbusier. A exposição já passou pela Argentina, Chile, Espanha, Índia e Portugal. Desta vez, a curadora Daniela Ataide irá levar obras pertencentes ao colecionador Cláudio Pereira, como as peças dos monumentos da capital federal, feitas em bronze. Essa exposição, Brasília Meio Século da capital do Brasil, vai estar em Paris, no período de 25 de abril a 18 de junho de 2013, na sede do Partido Comunista Francês. É a primeira obra do Oscar Niemeyer no exterior e é considerada patrimônio histórico francês. Gostaria de convidar a todos para visitar essa exposição. A entrada é franca e vai estar aberta todos os dias, de segunda a domingo, de 8 às 18. E no Viajantes dessa semana, você vai conhecer a brasileira Mainá Campos, que morou na Inglaterra e na Suíça. Meu nome é Mainá Campos Pilomia. Eu saí do Brasil em 2005 e morei em Londres, morei na Suíça e passei por muitos lugares, né? Viajando enquanto morava um pouco, passava em outros países, na Europa, na Ásia, né? Índia, eu fui para a Austrália também, uma época. Desde quando eu fui, eu queria aprender o inglês, eu queria viajar, conhecer o mundo realmente. Eu tenho aqui, né, aqui no Brasil, uma renda fixa dos aluguéis dos meus imóveis. E aí lá eu estava sempre fazendo esse dinheirinho, juntando para poder viajar, né? Então assim, o básico eu conseguia ter, né? Não tinha esbanjamento, mas o básico estava garantido. Trabalhava sempre pouco, porque eu não tinha permissão para trabalhar, né, visto. Então eu estava sempre fazendo aqueles trabalhos que rolavam de fazer. Em Londres eu vendia açaí, que é um produto brasileiro, né, que foi super legal, com salada de fruta, numa barraquinha no festival que era de um amigo meu, aí vendia iogurte natural, tudo orgânico, chá, café, coisa simples, e a gente que preparava tudo. Pela primeira vez que eu fui para a Suíça, que eu fiquei lá, eu trabalhei na colheita da uva, né? E aí eles comiam uva, queijo e salame e pão. E era isso o dia inteiro. E a gente trabalhava o dia inteiro e era isso de manhã, sabe, no lanche, no almoço e no lanche da tarde. Eu lembro que depois disso eu fiquei muito tempo sem comer uva. Eu me adapto muito fácil. Eu sou uma pessoa muito easy going, que eles falam, né, assim, fácil. Eu chego, fico na minha. Ali, às vezes você se sente um pouco estranha, viagens muito longas. Na Austrália, por exemplo, eu me senti mal durante um tempo, assim, parecia que eu tava, gente, tipo, nem a língua eu não tava conseguindo entender. Vocês estão falando inglês mesmo? Eu acho que tem que ter um espírito desapegado, sim. Porque quando você vai nos lugares e fica igual eu fiquei, você conhece pessoas, você se apega às pessoas, entendeu? Você conhece gente muito legal, que, poxa, eu sinto saudade de gente que eu acho que talvez eu nunca mais vou ver na minha vida, entendeu? Gratidão por ter tido a oportunidade de experienciar essa vida, né? Acho que aceitação, porque quando você viaja tudo pode ser inesperado, entendeu?
Muitas vezes você se surpreende com coisas muito lindas e às vezes frustrantes. Arruma a mala e vai, compra passagem e vai. Vai embora. Sempre incentivei muito isso, porque eu acho que a viagem em si ela é transformadora. Porque tem aquela frase, né, que o importante não é o destino, é o caminho, né? É a mesma adaptação aqui que eu fiz, mas é isso. O Brasileiros no Mundo fica por aqui. Sugira um tema para o programa. Envie um e-mail para brasileiros@ebc.com.br. Curta nossa página no Facebook. Esta é uma produção da TV Brasil Internacional. O Brasil onde você estiver. Até a próxima semana.